normal, o que não está. Como é que a gente interpreta isso? Vamos lá, vai. Alguém solta alguma opinião. Pode errar o que vocês quiserem, manda ver. Acho que está rítmico. Rítmico, boa. Qual que é o ritmo do elétron? Sinusal. Boa. Sinusal, todo mundo vê que tem uma... Aqui D2 dá para ver bem, né? Tem uma onda P, que é essa ondinha que vem antes aqui do QRS, positiva em D2, então ritmo sinusal. Bom, frequência mais ou menos quanto? Como é que a gente vê a frequência? Professor, uma pergunta. Para saber que é um ritmo sinusal, basta ela ser positiva em D2 ou ela tem que ser positiva em outra? Não basta, não é que basta só em D2, né? Mas a gente olha muito a morfologia da onda, então essa morfologia bem redonda, e olha o intervalo PR, que é o outro ponto que a gente vai avaliar, e a gente vê se em D2 ela é positiva. Geralmente, mais de 90% das vezes, se você tiver a morfologia igualzinha que está aí, com D2 positivo, geralmente sempre é sinusal, né? Existem exceções, ritmos atriais ectópicos, algumas coisas bem específicas que podem não ser sinusal. Mas aí você vai ver emergência da cardia, a onda P não tem a morfologia igual que você está vendo aí, o intervalo PR é um pouquinho diferente, então a gente vai ter outras alterações. No geral, a onda P coladinha no QRS, igual você está vendo, positivo e D2 é sinusal, não tem muito para onde fugir. O que mais? Vamos lá. Ó, conta a frequência. Como é que a gente conta a frequência, né, pessoal? Tem duas maneiras de a gente contar. A gente pode dividir 1.500 pelo número de quadradinhos pequenos que você tem entre um QRS e outro, por exemplo. Isso te dá a frequência cardíaca do paciente. Uma outra maneira é a gente pegar uma linha dessa, que é um D2 longo, por exemplo, que a gente tem aqui, e a gente fazer isso aqui vezes 6. Isso aqui é igual a 10 segundos. Então, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11. Se a gente fizer isso vezes 6, a gente acaba batendo 66 de frequência cardíaca, mais ou menos, tá bom? Então, só para vocês entenderem, cada linha dessa completa são 10 segundos, a gente pode multiplicar por 6. Então, ótimo. O que mais vocês estão vendo aí? Vamos lá. Lembra, vocês olharam que é a onda P. Daí, ok, olha a frequência, tudo bem. Qual que é o próximo passo da avaliação? Olhar o QRS? Qual que é o próximo ponto da avaliação? Antes, o que a gente olha? O intervalo? O intervalo, que é o PR, né? Então, do início da onda P, ó, que a gente tem aqui, por exemplo, até o início do QRS, né? O que é o intervalo PR, pessoal? O intervalo PR é o tempo que você faz de lentificação da condução no nó atrioventricular. Então, ele desce do sinusal, bate na junção do atrioventrículo, tem um nó, e é o quanto ele lentifica a condução naquele local. O que é o normal? A gente tem entre 0,12, que são 3 quadradinhos, né? Cada quadradinho é 0,04 milissegundo, até 0,20. Então, até 5. Então, de 3 e 5 quadradinhos, a gente considera como um PR normal. Isso é o que esse doente tem aqui, né? Então, tem um PR aqui que a gente foi olhar, vai ter uns 3 quadradinhos mais ou menos. Então, intervalo PR normal. Aí, depois vem o quê que vocês já falaram aí? Vamos lá. Aí, depois é o complexo, QRS? Aí, o QRS, né? O QRS, pessoal, a gente olha em 2 planos diferentes, tá? Então, você tem o plano das pré-cordiais e você tem o plano que são as derivações periféricas, né? As derivações periféricas contemplam basicamente o que vocês estão vendo aqui, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Que a gente usa muito bem o diagrama, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco para tentar encontrar o direcionamento. O que é normal nesse plano que a gente está avaliando? Que o QRS seja positivo em D1, e positivo em AVF. Então, isso é, dentro do contexto das morfologias, aquilo que a gente esperaria como normal, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Além da gente ver essa direção nesse plano, a gente olha também nas precordiais, né? Que você começa V1, V2, V3, V4, V5 e V6 no doente. E aí, o que é normal nesse plano? Que você comece com ela negativa em V1, né, o V1 está vendo aqui, a derivação, lembra que o vetor ele vai para trás, o ventrículo esquerdo está atrás, né, do coração, do tórax, então ele puxa a força para lá,
E aí você vai negativo, negativo, negativo e vai positivando. Você inverte a derivação quando você chega em V6. Por quê? Porque V6 é uma derivação que está aqui na lateral e que aí você joga o vetor a favor do V6. Então ele fica positivo. Então isso é o normal de você ver. A gente olha a direção e a gente também olha a duração. Né? O normal de um QRS, ele dura até 3 quadradinhos. Mais do que isso, ele começa a ter algum grau que a gente chama de bloqueio. Então, ele tem que ter uma ativação rápida, que é o que a gente está vendo aqui na tela. Né? E depois do QRS, o que a gente vê? Falta uma coisa que a gente tem que ver. QRS? Mas a amplitude entra junto. Ela está na duração, amplitude e, obviamente, a direção. Isso concordo, a amplitude entra na jogada. Mas aqui, eu vou te dizer que a amplitude está normal, né? A gente está dentro da normalidade. Depois eu vou mostrar alguns exemplos diferentes. Mas, mais do que isso, já me sopraram aqui que a gente olha a repolarização. Né? Então, até agora, eu vi despolarizar a onda P, eu vi a condução do estímulo da P para o QRS, eu vi a despolarização do ventrículo, e agora eu vejo a repolarização ventricular. Quem mostra a repolarização? Qual é o segmento que está mostrando isso? Onda T? Vamos lá, seus pilotos, você sabe, pode falar. Segmento ST? Hã? É a onda? É o segmento ST e a onda T por si só também, né? Então, que vão mostrar justamente a repolarização. Então, o que é importante você olhar nesse segmento? Se ele está positivo, né, e normalmente ele é sempre positivo em praticamente todas as paredes, né, e praticamente, tirando o V2 e V3, ele praticamente acompanha o direcionamento do QRS. Você vê a morfologia, se está apiculada, se está achatada, se tem alguma coisa invertida, se é alguma coisa diferente ou não em relação à morfologia normal. E a gente costuma avaliar sempre o intervalo QT, também para a gente é muito importante, né, entre o início da onda T, da onda Q, né, do QRS, e o final da onda T, que inclusive tem doenças que estão relacionadas com esse intervalo específico. Lembro que quando a gente fala em emergência, a gente olha sempre o desnivelamento, então se está supradesnivelado, infradesnivelado, porque são correntes isquêmicas e de necrose que tem correlação também. Né? Então, o intervalo ST para a gente, ele dá muita informação. Ele dá informação do ponto de vista ritmogênico, do ponto de vista de isquemia, doenças outras secundárias que podem trazer alteração do intervalo QT, canalopatias, doenças arritmogênicas primárias. Então, o intervalo QT é um intervalo muito importante. Não pode esquecer de avaliar. A gente olha para tudo, mas ele faz parte da avaliação e a gente fecha. Ou seja, eu olho, pessoal, sempre um complexo. Eu olho onda P, eu olho morfologia, eu olho direção, eu olho duração, eu olho frequência. Eu olho intervalo PR, que é a condução atrioventricular. Eu olho QRS, amplitude, duração, morfologia, direcionamento. E eu olho intervalo ST, a onda T junto, e tento chegar a alguma definição melhor. Esse elétron está o quê? Normal. Né? Então, voltando aqui, eu tenho uma onda P com morfologia normal, um intervalo PR normal, uma frequência cardíaca normal. Eu tenho o PR, como eu falei, dentro da normalidade, o QRS positivo em D1, positivo em AVF, negativo em V1, e ele vai positivando até V6, né? E um ST normal, nivelado, onda T positiva, morfologia normal, e nenhuma alteração de infra ou supradesnivelamento. Tá? Quando a gente faz a avaliação, aqui são os diagramas que eu falei que a gente olha, né? Quando a gente olha no plano horizontal, a gente olha para as pré-cordiais, é importante entender que o vetor do átrio, ele vem para frente, mas o vetor do ventrículo, ele vai sempre direcionado para trás, né? O ventrículo esquerdo, ele está posicionado atrás. Por isso que a derivação, por exemplo, V6, que está aqui, ela é positiva, e o V1, que está aqui, é uma derivação negativa, ou seja, ela não enxerga o vetor de frente. Quando a gente olha no outro plano, né, a gente olha no plano aqui, a gente vê D1, 60 graus de diferença D2, mais 60 graus de D3, e aí a gente faz a projeção do AVF no meio, a projeção do AVR no meio, e o AVL está aqui no menos 30. E aí a gente consegue pegar essa alça de despolarização. O normal é a alça de despolarização ventricular, está sempre aqui no positivo, perto de 60, 30 positivo, né, que é aquilo que a gente vê no D2 positivo,
positivo em D1 e positivo em AVF. Quando ele é negativo, por exemplo, em AVF, que está para baixo, a gente diz que ele provavelmente está desviado para a esquerda. Quando ele é negativo em D1, que está para cá, provavelmente está desviado para a direita. Então, é essa correlação que a gente vai fazer normalmente. Dá uma olhada para esse eletro agora, vai. Agora vocês façam uma análise rápida e me passem o que vocês estão vendo de mais importante. Vamos lá. Moleza esse, hein? E aí? Lembra? Começa ponto a ponto. Começa falando da onda P, começa falando de frequência. Vamos lá. Quem começa aí? Senão eu vou começar a puxar um de vocês de cada vez. Parece que a onda P está positiva em T2. E... Isso, perfeito. De frequência ele tem mais ou menos 72, pelo que eu contei. Então parece que está normal a frequência dele. Ótimo. Ótimo. E mais? Vamos lá. O intervalo PR, lembra? Parece que está dentro. Tá uns 4 quadradinhos. Parece dentro. Que eu tô contando. O intervalo PR, isso. Entre 3 e 5 tem uns 4 quadradinhos, 3,5, é isso mesmo. Então ele tem um PR normal. Agora a gente vai para o quê? Para o QRS dele. Isso. E aí? Parece que ele tá negativo onde ele tinha que estar negativo. Só que para ele estar tão negativo assim? Tipo, em V2 é para ele estar tão negativo assim? Então, aonde? Por exemplo, aqui em V2, parece que ele tá muito negativo. Tá certo? Tipo, olha primeiro, de D1 até VF, tá vendo? Você vê ele positivo em AVF, positivo em D3, positivo em D2. D1 ele tá meio ISO, né? Mas tudo bem, até aí ainda está dentro do que a gente considera normalidade. Então, ele, no eixo, pelo menos das derivações periféricas, ele está dentro do normal. Quando você olha em V1 até V6, lembra, ele começa negativo, ele vai negativo e precisa inverter. V6 ele tem que estar positivo. É quase, veja que V1 e V6 é quase um espelho de derivações, né? Ele está. Então, pelo menos o direcionamento parece normal. Me fala uma coisa, a duração dele tá normal? Ou ele tá alargado? A duração tá normal. Normal. O que chama atenção, que já comentaram agora há pouco, por exemplo, V2, o que chamou atenção? Amplitude. Amplitude. Quando você tem uma amplitude tão grande do QRS, geralmente isso está correlacionado com o quê? Hipertrofia? Isso, hipertrofia ou já sopraram para mim, sobrecarga, né? Então, pode ser que seja o quê? Um ventrículo sobrecarregado, não é? E se eu te falar que esse cara aqui é um longilíneo, da onde eu tiro essa sacada? E aí? Depende, pessoal, depende do quê? História clínica. Esse eletro eu coloco sempre para vocês verem, porque vocês estão certos no raciocínio. Ele parece muito o eletro de um paciente, e de repente pode ser um paciente que tenha sobrecarga de ventrículo, sim. Deixa eu voltar aqui, né? Qual que é o grande ponto? Depende da idade. Então, uma coisa é fazer esse eletro em alguém de 70 anos de idade, outra coisa é fazer esse eletro em alguém de 20 anos de idade. É diferente. O padrão que a gente tem, a morfologia, a amplitude, geralmente muda. Outra coisa é eu fazer um cara que é gordinho, que tem um tecido adiposo maior, ou fazer um cara bem magro, em que a espícula acaba parecendo maior, porque a leitura da espícula também é mais fácil. Então, isso também é uma coisa importante. Agora, lembra um dado importante que eu falei? D1 está praticamente o quê? ISO, não está? Lembra, D1, ele está para a lateral, né? Se ele está ISO, é porque ele está praticamente aqui no eixo o quê? Bem para baixo, né? Bem inferior. Né? E por que ele estaria assim? Justamente porque é um paciente magro. O coração do doente ele não está deitado, ele está indicado para baixo. Né? Então, ele está embicado para cá. Justamente por ser um paciente longilíneo. Então, isso daqui depende de correlação. Quando a gente vê um eletro como esse, vale a pena você olhar para o doente e falar, peraí, quem que é o paciente? É um cara magro, é um cara alto, é um gordinho, baixinho, é hipertenso, não é? Qual que é a idade dele? E aí a gente tenta correlacionar. Esse, a princípio, é um paciente magrinho. E esse?
que você tem esse elétron aqui? Vamos lá, quero ver quem acerta. Eles têm sobrecarga trial. Ó, pilantra, você já pulou tudo. Vai falando com calma aí, vamos lá. Vai. Primeira coisa. Olha a onda P. Tem P ou não tem? Tem. Tem. A onda P, sinusal ou não é? Sim. Parece. D2 é positivo, mas ela chama atenção porque tem uma coisa diferente. O que é? O que está estranho? Tem alguma sobreposição? Pode ter uma sobreposição, mas o que você olhando a P, o que ela é diferente das outras que eu mostrei? Amplitude. Amplitude. Ela está muito ampla, ela está positiva demais, ela faz pico, não faz? Ótimo. Aí você vê o PR, né? O PR está normal? E aí? Parece que sim. E aí? Normal. A princípio você está dentro da normalidade. 3, 5 quadradinhos. QRS, vamos lá. Me fala o que vocês acham. E aí? Acho que tá normal. Lembra, ó, tá meio ISO em D1, mas ainda é positivo. AVF também positivo, normal. Aí, ó, negativo em V1, positivo em V6. Normal ou não? Normal. QRS, a princípio, estreito e amplitude não me chamou atenção, né? Alguma coisa muito bizarra no ST? Vocês acham? Acho que não. Não, né? Então, se você tivesse que concluir, a única alteração que eu vi nesse doente, que vocês chamaram a atenção, é que eu tenho uma onda P muito apiculada. O que esse doente tem? Quando ela tá muito apiculada assim, geralmente é sobrecarga atrial, né? Atrial o quê? Direita. Direita. Então, ó, boa. Ah, vocês estão bem, não precisa nem dar aula, pô, sobrecarga direito. Por quê? Né? Essa figurinha ela exemplifica bem o que a gente tem, pessoal. Quando a gente tem um estímulo sinusal, ele nasce no átrio direito, ele vai para o átrio esquerdo e ele vai para o ventrículo, certo? Então, ele faz esse caminho, exatamente. Átrio esquerdo, depois ventrículo. Então, a primeira ativação que você tem é a ativação atrial direita. Se o átrio direito está sobrecarregado, ele faz um pico inicial. Se o átrio esquerdo está sobrecarregado, geralmente ele faz o quê? Uma extensão da onda P. Ele fica uma onda P lentificada, e às vezes até com corcova. Então, o átrio direito apicula e o átrio esquerdo prolonga, tá? Quando você tem sobrecarga. Que é mais ou menos o desenho desses dois bonequinhos, quer dizer, um é para cima e o outro é para o lado. Isso de acordo com a ordem de ativação que você tem no átrio. É por esse motivo que a gente, olhando e vendo uma P apiculada, a princípio é uma sobrecarga de átrio direito. Quero ver esse aqui agora. Vamos lá. E aí? Tem bastante coisa, hein? Quero ver quem acerta isso aí. Esse é aquele da corcova do golfinho que você mostrou uma vez? Não, não. Não é, não. Até tem uma morfologia que lembra, mas cuidado, porque essa morfologia, vocês estão achando que é uma coisa, ela é outra. E aí? Gente, fica até difícil de reconhecer o que está acontecendo aqui, porque é muita coisa de uma vez. Ó, tenta bater o olho primeiro. Tá vendo que aqui é um QRS? O de baixo imediatamente vai ser um QRS. Esse também vai ser um QRS. Tá vendo? Eles estão na mesma linha. Ó. Aqui, ó, é um QRS, então esse é um QRS, esse também é. Né? Aqui igual, ó. Se isso aqui é um QRS, esse é o QRS também. E aí?
É aquele que ajustou o equipamento errado? Não lembro, eu acho que eu já vi isso. Não é não, não é não. E aí? Esse aí tá difícil, professor. Tá Esse difícil é de reconhecer difícil, eu sei. qualquer Eu vou coisa. ajudar. Vamos lá, qualquer coisa, isso. Vai rodar, eletro e qualquer coisa, pilantra. Olha aqui, vamos lá. Primeiro, isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, que vem exatamente aqui, isso aqui é onda P, tá? Então, essa onda bizarra que vocês estão vendo aqui é a onda P do doente. Ela é positiva em D2, ela tem uma morfologia um pouquinho diferente, mas até prova o contrário, isso aqui é um ritmo sinusal, tá? O que chama atenção, olhando bem aqui em D3? Essa onda P ela é uma onda bífida, isso, ela faz uma corcova e ela tem uma lentificação. E além de fazer a corcova ser bífida, olhando D2, ela tem até essa articulação inicial, né? Então, ela é uma onda P que ela me chama muito a atenção para a gente pensar numa sobrecarga o quê? Biatrial, quer dizer, ela tem um início apiculado, ela tem uma onda bífida e prolongada, né? Se a gente olhar aqui em V1 fica muito claro, isso aqui é o QRS, isso aqui é onda P, ó. Ela tem uma fase hiperaguda e depois ela faz uma fase super negativa, né? Esse sinal negativo até chama sinal de Morris, tem altíssima correlação com sobrecarga de átrio esquerdo, né? Então, ela tem, a princípio, uma sobrecarga biatrial. Se eu pegar do início da onda P até o início do QRS, existe uma lentificação. Quer dizer, eu não tenho um PR de 120, eu tenho um PR maior. E não é 200, é maior também. Ou seja, aparentemente, talvez o limítrofe ou tenha um BAV que a gente chama de primeiro grau. Não vou comentar isso agora, mas acho que tem algum índice de bloqueio na condução. Mas vamos olhar para o QRS. O QRS está aqui e o QRS está aqui, tá vendo? Ele é positivo em AVF, ele está mais ou menos isso em D1, mas positivo em D2, né? Então, pelo menos no plano aqui, ele está normal. Aqui, ele vem, a princípio, negativo, ele vem caminhando negativo, e é engraçado que em V6 ele ainda continua negativo, tá vendo? E ele devia ter invertido e ter ficado positivo, mas ele não ficou. O fato dele estar ficando negativo em V6 é estranho, porque o vetor era para estar caminhando para baixo, é como se alguma coisa puxasse para cima. E o que está em cima é o ventrículo o quê? Direito. Então, dá a impressão, quando a gente tem essas ondas S muito profundas em V5 e V6, geralmente você tem uma sobrecarga também na câmara direita. Quando você olha para o QRS em termos de duração, é um QRS que está largo, mas está no limite, né? Não dá para dizer claramente que tem um bloqueio, mas chama atenção também aqui, principalmente o quê? Amplitude. Tem uma amplitude muito grande, né? Que lembra sobrecarga e hipertrofia, principalmente do lado esquerdo do coração. Então, eu nem lembro o laudo que está lá desse eletro aqui, mas o que mais chama atenção no eletro é que ele tem uma sobrecarga biatrial, uma condução do PR bem limítrofe, né? E ele parece ter uma sobrecarga até mais bicameral ventricular. Me chama mais a atenção a direita do que a esquerda, né? Muito mais. Mas, a princípio, parece uma sobrecarga biventricular. Então, parece que os dois ventrículos, um puxando o eixo para a direita, o outro fazendo um baita aumento de amplitude, e parece que está voltado aí para os dois lados, tá? Aqui era, tá vendo? Era mais para mostrar a sobrecarga biatrial, mas só para vocês verem que tem alteração em tudo. Dá uma olhada nesse eletro aqui. E aí? Professor, naquele outro eletro, eu não entendi o porquê o complexo QRS ali no D2 era tão pequeno. Aparece tão pequenininho assim. Na verdade, é só morfologia mesmo e estimulação. Depende do tórax do doente e depende da parte de eixo mesmo, mas nada específico não. Pode ficar tranquilo. Aqui é só derivação mesmo. Né? Não tem, aqui não teria uma justificativa para isso, né? Nada diferente. Quando você olha um D2 pequeno como esse, se isso repetisse em todas as derivações, a gente diz que é um eletro com baixa carga, ou que tem uma baixa amplitude, às vezes até que tem doença correlacionada com isso, tamponamento cardíaco, coisas do tipo. Mas como todas as outras estão normais, é a característica do doente, não precisa preocupar com isso aí, não. Vamos lá, e aqui? O que vocês acham? Esse é um eletro legal, lembrei.
Faz tempo que eu não vejo essa aula também, agora eu lembrei. E aí? Tem bastante coisa para vocês falarem, hein? A onda P tá maior? A onda P, então, tem P sinusal. Uhum. Frequência parece ser uma frequência adequada, né? Entre 50 e 100, 60 e 100, mas a gente tem ali pelo menos 6, 9, 12. Eles dão uns 80 e pouco de frequência, tá ótimo. Mas você chamou a atenção de uma coisa, a onda P tá o quê? Tá com uma amplitude maior. É que eu não tô conseguindo ver direito. Qual que é a amplitude máxima dela mesmo? De quadradinhos? Até 2,5. Ah, então parece que tá maior. Parece estar maior, né? Ela está mais apiculada, ela tem uma morfologia apiculada. Ela lembra muito sobrecarga do quê? Acabei de mostrar para vocês. Átrio direito, boa. Aí você tem o intervalo PR, que é um intervalo que chama atenção, não? Parece que não. Não, normal, né? 3. Isso. E aí você tem um QRS, vamos lá, na sequência. O que vocês acham do QRS? Eu acho que ele está muito negativo, onde não deveria estar. Ele está o quê? Muito negativo, onde não deveria estar. Isso. Aonde ele está negativo e não deveria estar? V3. V3. V4. Tá. Até mais V4, concordo. Com onde mais? D1 também? Era pra tal, não? D1 também era para estar, e V5 e V6, né? Todos. Sim. Então, ó, D1 negativo, positivo em AVF, esse é um coração que está desviado para que lado? Direita ou esquerda? Lembra? D1 está aqui. Direita. Né? Direita, porque você puxa ele para cá. Então, eu tenho um coração desviado no plano para a direita, né? Depois, ele vem negativo em V5 e V6. Significa que ele está para a direita e ele está para trás ou para frente? Lembra? V5 e V6 estão aqui atrás. Tá para Se frente? vem para frente, isso, porque ele está contra V5 e V6. Então, você tem um coração desviado para a direita e desviado para frente. Ou seja, quem está comandando a despolarização do doente? O ventrículo direito ou o ventrículo esquerdo? Direito. 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 Esse é um paciente que o ventrículo direito, ele tem uma sobrecarga, ou ele tem uma carga de despolarização muito maior que o ventrículo esquerdo. É normal a gente ver isso? Não. Não. Me fala uma doença que pode fazer o átrio direito ficar sobrecarregado e pode fazer o ventrículo direito ficar sobrecarregado, desviando o eixo todo para a direita. Hipertensão pulmonar? Hipertensão pulmonar. Boa. Esse é o eletro do paciente com hipertensão pulmonar. No caso, era um paciente com DPLC. Tem um dado interessante também, que é um sinal, inclusive, né? Tem a sobrecarga de VD que eu queria mostrar, mas é isso. E que é um dado que a gente chama de sinal de penhalosa tranquese, né? Que é um sinal até descoberto e documentado aqui por um ex-professor aqui do INCOR. Vejam que V1 e V2, eles têm um QRS pequeno, de repente V3 dá um pulo, né? Faz um QRS grande. Por que isso, pessoal? Porque V1 e V2 estão aqui em cima e o átrio direito está bem na frente, né? E ele tem um átrio direito hipertrofiado, então às vezes é difícil enxergar a espícula. Quando você pula para o V3, você pula o átrio, você enxerga bem a espícula do doente. Isso é um outro sinal indireto de hipertrofia atrial, ou esquerda ou direita na prática. Mas só para vocês entenderem, principalmente, que esse é um eletro de um paciente com DPLC, né? Então ele tem o desvio do eixo para a direita, o ventrículo direito hipertrofiado desviando o eixo para frente, né? E tipo do DPLC até pelo tamanho das espículas. Notem que as espículas são todas pequenas. Por quê? Porque o DPLC ele tem ar no mediastino anterior, né? Ele tem bastante dificuldade de avaliação. Esse é o clássico que a gente vê. E aí, no caso, vocês acertarem, hipertensão pulmonar, né? Vamos lá. Aqui só mostrando aquilo que a gente tinha falado, né? Então, lembrem que ventrículo esquerdo está atrás, ventrículo direito está na frente. Então, quando a gente olha, né? E lembre que a gente tem aquilo que é considerado eixo normal, o que é desvio para a direita, no caso desse daqui, né? D1 está aqui, então a gente desviou para cá. O que é desvio para a esquerda, e aí aqui tem extremo desvio, que isso é raro a gente encontrar, né? Vamos lá, esse aqui, o que que é?
Isso é moleza, hein? E aí? P tá normal, parece. Tá P positivo. parece estar normal. Muito. Cuidado com essa ideia da P normal. Em D2 parece normal, concordo. Dá uma olhadinha em V1, tá normal? Lembra que eu falei de um sinal específico de sobrecarga de átrio esquerdo? E a onda P o quê? Negativa, com mais de 1 milímetro quadrado de ar em V1, que é o sinal de Morris. Ele tem, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, tem uma Pzinha aqui negativa, tá vendo? Mas eu concordo, olhando aqui D2, não me chamou a atenção. Continua, vai lá. E aí? O intervalo parece que tá normal em D2. Parece que tá de boa. Concordo. Vai pro QRS, vamos lá. O QRS tá positivo em D1, D2 e a VF ele tá negativo, né? Boa. E o que significa isso? Esse desvio para onde? É o contrário do outro. Desvio para... Já sopraram aquele desvio para a esquerda. Eu ia falar para a esquerda por causa das derivações de V, mas parece que eu não sabia, não. Boa. E aí você olha de V1 até V6. Me fala. O que você achou? Ele começa negativo em V1, ele termina positivo em V6. Está correto? Está correto, não está fora do eixo normal. Agora me fala de duração. O QRS está durando mais que o normal ou não está normal? A duração tá E aí? normal. Normal. O que chamou a atenção no QRS? Amplitude? Amplitude. Então, você vê que tem uma amplitude gigantesca, né? Principalmente V2, V3, né? A amplitude do QRS é realmente muito grande. O que isso aí significa na prática? Amplitude grande é sobrecarga, né? Normalmente sobrecarga. Então, quais são os dois sinais que a gente usa mais na prática clínica, né? Existe o Cornell e o Sokolov, são os dois que a gente usa mais como critério para dar sobrecarga ventricular esquerda. É importante, por exemplo, quando a gente usa Cornell, para a mulher, a gente soma aqui o R de AVL com o S de V3, geralmente maior que 20, é altamente específica para sobrecarga. O homem, a gente faz essa mesma soma, geralmente é 28, que a gente usa como corte, né? Qual que é o da mulher, professor? Que cortou o seu áudio? 20 é o R de VL com S de V3. Obrigado. E é o Cornell. A gente normalmente diz que tem sobrecarga. E para homem, 28. O outro sinal que a gente usa bastante é o Sokolov. O Sokolov ele tem critérios, né? Então, ele usa, assim, a questão da amplitude, V1, V2, V3, V5 e V6, mas ele usa também a presença de sobrecarga de átrio esquerdo, e ele usa essa morfologia na lateral aqui, por exemplo, V5 e V6, que essa onda tem invertida, inclusive com um pouquinho de infranivelamento, que chama strain, né, que é um sinal indireto também da sobrecarga do ventrículo esquerdo. Então, esse doente, ele tem um eletro que, sem dúvida nenhuma, sobrecarga do quê? De VE. Mais do que uma sobrecarga de VE, é uma sobrecarga de câmaras esquerdas, porque o átrio também tem. Então, ele tem desvio do eixo para a esquerda, ele tem aumento de amplitude, ele tem strain e ele tem a sobrecarga do átrio. E esse eletro? Vamos lá. O que vocês acham? Começa, lembra? Começa do início lá, vai lá onda P. E aí? Ritmo sinusal. Sinusal, boa. O que mais? A onda P parece que está com a morfologia normal. Morfologia dela tá normal, tá redondinha, positiva em D2. E aí? Intervalo tá normal também. PR normal. Ótimo. Tá. Não sei, parece que o QRS tá um pouquinho largo aqui. Então vamos lá. O QRS, olha, ele tá meio ISO em D1, mas positivo em AVF.
E aí chama atenção, porque normalmente V1 ele é positivo ou ele é negativo? Normal. Negativo. Negativo. Como é que ele está aí? Tá positivo. Boa. E aí você caminha, V6 é positivo mesmo, V5 também, até aí está normal. Mas o que mais chamou a atenção no QRS, o que é? Largura. Duração, largura. E o normal é até 120, e esse daqui, sem dúvida nenhuma, ele está maior, né? O que esse doente tem? Ele tem um bloqueio, né? Um bloqueio de ramo. Qual ramo? Direito. Direito. Então, uma coisa importante vocês gravarem, pessoal, é que, ó, toda vez que você tiver um bloqueio de ramo direito, ele fica positivo em V1. Toda vez que você tiver um bloqueio de ramo esquerdo, ele fica negativo em V1, com o QRS alargado. A morfologia clássica do bloqueio de ramo direito é você ter o R, S, R'. Então, você tem esse positivo, positivo grande. Isso é o clássico do bloqueio de ramo direito, tá? Tem algumas patologias que isso é bem clássico, né? Chagas é comum a gente ter, paciente que teve embolia pulmonar, paciente que tem sobrecarga de câmara direita, às vezes ele evolui com bloqueio de ramo direito, infarto pode dar bloqueio de ramo direito, que é essa morfologia que está aqui. Então, esse doente tem uma onda P normal, PR normal, o QRS positivo positivo, ISO em D1, positivo em AVF, V5 e V6 normal, mas me chama a atenção o V1 positivo, formato de RS, R', e a gente tem uma duração aumentada. O bloqueio de ramo direito significa que dos dois ramos que vão pelo Purkinje, né, o direito e o esquerdo, o direito está bloqueado. Então, você tem toda uma ativação ventricular esquerda e o direito é ativado lentamente e faz essa morfologia que vocês estão vendo aqui. Tudo que vocês veem aqui lento, essa fase final do QRS, que é justamente o que bloqueia, né, o que faz ele ficar lentificado, é a ativação ventricular direita, ou seja, o esquerdo ativa rápido, a direita vai fazer de uma forma lenta, porque ele vai fibra a fibra fazendo ativação. Isso é um bloqueio de ramo direito. Então, aqui lembrando, né, que a gente tem na anatomia, nó sinusal, aí você tem a ativação atrial esquerda e você tem a condução até chegar no nó AV. E do nó AV você caminha, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, sendo que o ventrículo esquerdo tem ramos diferentes para a gente poder avaliar, certo? Então, é isso aqui. Em um caso como esse, tem bloqueio aqui. Então, você ativa toda a parte esquerda e depois, retrogradamente, você ativa o lado direito do coração. Por isso, você faz aquela alça lenta, faz o QRS alargado e faz a ativação ventricular direita no final. Perfeito. E esse? O que esse aqui tem? E aí? Moleza, hein? Parece um ritmo sinusal. Sinusal, então tem onda P, a P tem a morfologia ali positiva em D2, ok, que mais? Intervalo normal. Intervalo normal. QRS está positivo D1, D2, AVF, está negativo V1, V2, V3 e positivo em V6, só que então, ele está muito largo. Isso, então direcionamento normal, mas você tem o quê? Um alargamento do QRS. Então, no caso desse, isso aqui é o quê? Tem bloqueio de ramo esquerdo. Boa, isso aqui é um bloqueio de ramo esquerdo. Então, você tem um alargamento, mas diferente do que vocês viram, ó, no anterior, ele era positivo em V1, esse aqui não. Esse aqui é o quê? Negativo em V1. Então, ele é um bloqueio de ramo esquerdo. Então, é um bloqueio completo do ramo esquerdo, no qual você tem a ativação primeiro do direito, corre lento, faz o esquerdo, e como o ventrículo esquerdo, ele comanda a ativação, porque ele é o ventrículo com maior massa, você acaba mantendo a morfologia praticamente normal do que seria o QRS do paciente, sem desvio do eixo. E esse? Ritmo sinusal. Sinusal, boa. P tem morfologia normal. Perfeito. Vamos lá, começa. Cadê o QRS? Vai. Fala para mim, como é que tá? Olha primeiro no plano
quando a gente olha aqui nas elevações periféricas, como é que está a situação? E aí? Isso, então vamos lá. Uma coisa que chama atenção é que você tem ele positivo em AVF, mas ele está em D1, desculpa, mas ele está o quê? Negativo em D2, negativo em AVF e D3, tá vendo? Então ele está desviado para onde? Esquerda ou direita? Direito? Tá? Não. Para onde ele está desviado? Ele é positivo em D1. D1 está para a esquerda. Então ele só pode estar para a esquerda. O AVF está para baixo. Ele negativou, então ele jogou para cima, certo? Então ele está desviado para a esquerda, concorda? Beleza. Aí olha lá, continua olhando o QRS. Em V1, como é que ele está? Pessoal? Ele tem o formato RSR', e ele está positivo em V1, e depois ele continua progredindo e continua positivo em V5 e V6. Como é que está a duração do QRS no total? Normal ou alargado? Parece que está alargado. Parece alargado, não é? Então, se você tem um QRS alargado, positivo em V1, o que esse paciente tem? Que a gente já mostrou no anterior. Um bloqueio do ramo direito. Um bloqueio de ramo direito. Então, ele tem RSR', QRS alargado e positivo em V1. Então, ele é um bloqueio de ramo direito, certo? Só que, ao mesmo tempo, ele também tem um desvio do eixo nas elevações periféricas que o outro eletro, por exemplo, não tinha, que joga o eixo dele para a esquerda. Então, ele tem o quê? Um bloqueio de ramo direito com um... Esse eu quero ver quem acerta. Lembra, o ramo esquerdo, pessoal, ele não necessariamente pode bloquear inteiro. Ele tem fascículos, né? Póstero inferior, divisional antero superior, então antero medial. Então ele pode bloquear o ramo específico. Esse paciente, ele tem um bloqueio de ramo direito e ele faz um bloqueio divisional antero superior, em que ele joga o eixo para a esquerda. Então a gente chama que é um BRD e um BDAS. Quando você tem essas ondas negativas V2 e 3 AVF. Isso daqui é muito comum em que doença? Chagas. Isso aí. Boa. Tudo bem? É o BRD e BDAS, é o cometimento tipo do Chagas. Se você voltar aqui na figurinha, é como se ele tivesse o cometimento desse ramo e de um dos ramos do ventrículo esquerdo. Então ele faz essas duas morfologias. Ele faz a morfologia do bloqueio de ramo direito. Opa, deixa eu voltar aqui. Né? E ele faz, ao mesmo tempo, esse desvio de eixo na parede inferior. Tá? Maravilha. E esse? E aí? Ritmo sinusal, aparentemente onda beta normal. Boa. E aí? PR normal ou PR alargado? Normal. Normal. QRS, pessoal, como é que está a situação aí? Me conta. Aparentemente está normal. Normal? Olha lá, D1 está positivo ou negativo? Negativo. Negativo. E a VF? Positivo. Então esse coração está desviado para a direita ou para a esquerda ou está normal? Parece um pouco para a direita. Um pouco para a direita, ótimo. Olha agora para o em V1, está negativo ou positivo? Negativo. Negativo. E V6, positivo ou negativo? Está meio positivo, parece. Um pouquinho positivo, né? Mas ainda normal, né?
Então, ele tem essa parte de progressão nas precordiais, está normal. Alargado ou não alargado? Não alargado. Não alargado. E a amplitude chama muito a atenção? Um pouco. Não Um pouco, mas a tanto, princípio, se você olhar, Cornell, Sokolov, que fosse, nem que fosse para mulher, a gente não preencheria critério. Ou qual foi a única coisa que vocês notaram diferente aí, então? Eu notei que a onda T está muito alta. A T é um pouquinho mais apiculada, concordo. Mas mais do que isso, o que vocês notaram que tá estranho no plano inicial? ST tá elevado? Um pouquinho, mas não é. Já adianto que isso aqui não é supra-isquêmico, não. Né? Mas outra coisa, o que vocês falaram no começo que o doente tinha? Como é que está o D1? Não está negativo? Então o coração está desviado o eixo para onde? Para direita. Só que ao mesmo tempo ele tem algum sinal de sobrecarga de ventrículo direito, alguma coisa específica? Não consegui ver, quer dizer, V5 e V6 são positivos, não tem sobrecarga arterial, não parece ter mais nada. Esse doente, pessoal, ele tem um bloqueio divisional posterior inferior, tá? Então ele faz um desvio do eixo para a direita, mas com QRS estreito, sem aumento de amplitude, sem sobrecarga de câmara direita, sem nada. Ou seja, é só um distúrbio primário de condução. Ele tem o ramo posterior inferior bloqueado e ele faz esse desvio do eixo para a direita. Só isso, tá? Então lembra, do lado esquerdo, se vocês decorarem o BDAS superior, desvia para esquerda. E a princípio, o BDPI, que desvia o eixo para o outro lado, para a gente está ótimo, não precisaria mais nada. Tudo bem? Então vamos lá. E esse, hein? E aí? Começa, vai. Começa falando da P, vamos devagar. Professor, é normal, tipo, a onda P parece que desce um pouquinho mais do que deveria no segmento dela aqui. Parece que, tipo, desce um pouquinho, aí sobe e faz o segmento normal. Aonde você está falando? Em Fala D2, em D2. No de que ela cima aqui. faz positivo e desce um pouquinho mais que o normal, é isso? Isso. É, normal não é, mas tudo bem, ainda dá para dizer que está próximo da normalidade, vai. Pelo menos ela faz a onda positiva, ela faz a morfologia para QRS. O que mais? Tá lá, vai por partes aí, vai passando para mim, vai. O intervalo tá normal. Ele faz uma variação, mas é uma variação com a P presente, né? Então vai, PR tá normal, o que mais? O intervalo tá normal. Normal. QRS tá positivo em V1, D2 EVF. Perfeito. Tá negativo em V1, negativo em V2. Tá positivo já em V3. Não era para ele estar positivo ainda. Ele já está invertendo, né? Mas ele começa negativo em V1 e ele positivo em V5 e V6. Isso para a gente é importante. QRS, a duração está aumentada, não? Não. Não. E a amplitude? A maioria parece normal. Só o V4 que tá um pouquinho alto, mas... mas tá aparentemente boa, né? Ué, eu coloquei um eletro normal, então? E a onda T era para ser pequenininha assim, D2? Parece que nem tem, sei lá. Isso, D2 ela tá meio retificada. Dá uma olhada nas precordiais. O que chama a atenção da onda T? Eu achei esquisito em V2, V3, V4. Ela V5, parece ser meio bífida. alargada. Né? A onda T meio alargada, meio bífida, não é? O que é isso aí, hein?
E aí? Alguém quer chutar alguma coisa ou não? Né? E aí? Na verdade, você acertou o diagnóstico logo no início, né? Quando você falou da onda P, era o que eu queria chamar a atenção, mas eu não queria sair falando de cara, né? O que acontece? A onda P que você olha ali em D2, né, ela faz um positivo ou negativo, ela faz o que a gente chama de um plus-minus. Então, você acertou logo de cara, você falou, mas faz uma onda P negativa, ela faz isso e isso. Ou seja, você tem primeiro a ativação de um átrio, depois a ativação de outro, de uma maneira separada. Para isso acontecer, você tem que ter um distúrbio de condução interatrial, você tem dificuldade do estímulo chegar do átrio direito para o átrio esquerdo, por isso que se separa tanto as ondas. O ST tem alteração também, e normalmente essa onda que vem aqui, né, vem a onda T e vem uma ondinha posterior, a gente chama isso aqui de onda U. É muito comum situações como hipocalemia, hipotermia, às vezes a gente ter essas alterações, ver a onda U presente. Mas o que eu queria chamar a atenção é justamente essa morfologia inicial, né, quando você faz o positivo e o negativo. E esse? Qual que é o nome do sinal positivo e negativo mesmo? Plus minus. Ah, E esse aqui? Esse é legal, duvido alguém acertar. Começa a interpretar pelo eixo. Quero ver quem mata esse, hein? Tá quase acabando. Tá do outro lado o coração? Uma possibilidade, mas vai lá, interpreta o eixo para mim, deixa eu entender. Vai lá, o ritmo é o quê? Aparentemente o ritmo é sinusal. Só que aí o que chama atenção, ela é negativa em D1, negativa em AVF. Onde é que está esse eixo? Tá extremamente para a direita? Extremamente para a direita, quase quadrante indeterminado. E aí você olha V1 até V6, e aí? A negativa em V1, mas continua o quê? Negativa em V5 e V6 também, né? Então, para onde está esse eixo aí? Totalmente para a direita? Dá uma olhada, pessoal. A onda P em D2 ela parece positiva, mas, por exemplo, D1 AVF, ela tá, AVL, por exemplo, a onda P, uma onda P que parece mais negativa, né? E aí, o que está acontecendo com esse coração? Vai chutar, está todo desviado para a direita? É isso? Você acertou de cara, hein? Descardia. Não, o coração está todo para a direita. Então, ele tem toda a inversão dos eixos, né? Esse é um coração que, para eu fazer a análise, para colocar as precordiais, eu preciso colocar as precordiais todas do outro lado, né? E quando eu faço a análise do eixo, ele tem uma ativação completamente desviada para o outro lado, porque ele está do outro lado, né? Então, na prática, é impossível a gente ter uma ativação no coração em levocardia dessa forma, não tem como ter isso, né? No plano das periféricas, eu não tenho como corrigir, quer dizer, essa ativação que eu vou ter mesmo. No plano das precordiais, é que dá para corrigir se eu mudar, em vez de colocar para cá, colocar para o lado oposto. Aí eu tenho exatamente o eletro que eu gostaria de ter e consigo ver a ativação do doente da maneira correta. Professor, eu tenho um pouquinho de problema de conseguir visualizar o eixo. Tá, fale. Então, por exemplo... Ó, D1 tá aqui. D1 tá aqui. Se ela tá negativa, obrigatoriamente ela tá, pensando aqui 90 graus, ela tá para cá. Concorda? Sim. Ótimo. A VF tá aqui. Se ela tá negativa, automaticamente ela tá o quê? Para cima. Então, se eu juntar os quadrantes, é para cima e para a direita. Então, ele está completamente desviado para esse lado. O eixo está no oposto do que deveria estar. Ele deveria estar para cá, ele está para cá.
Você entendeu? Ele inverteu o eixo. Por quê? Porque você inverteu o coração. Você entendeu? Entendi. Aí, assim, tinha me falado mais ou menos que o eixo ele fica perpendicular ao mais isoelétrico. Aí, no caso, eu pensei, ele está perpendicular ao D3. Só que aí eu já me perdi, eu não sabia se ele para qual, se ele estava para VR ou Não, mas ó, destino você contrário. tem D1, D2, D3. Isso. Não, mas tá certo, porque ó, D1, D2, 60 graus, D3 com 120. Se você pegar o perpendicular, ele puxa aqui para cima, para o lado direito. Então tá correto. O teu racional tá correto, só que ele em vez de estar jogando para baixo, ele está jogando para cima. E aí, quando ele joga para cima, ele joga completamente à direita. Por isso que ele fica negativo em V1 e também fica negativo em AVF. A VR fica onde? Você entendeu? Sim, mas o AVR... O AVR, na verdade, a gente olha ele é uma derivação direita mesmo, por isso que ele está altamente positivo aqui, porque ele fica aqui como se fosse 60. E aí, quando a gente puxa a projeção, a gente puxa aqui para baixo, enxergando ele negativo. Ele só está positivo desse jeito porque justamente o vetor está vindo bem em direção dele. Né? E ele pega quase que em cima do mesmo vetor, né? Que é um vetor totalmente à direita. Por isso que ele aparece positivo assim. Quer ver? Agora eu entendi. Eu não estava conseguindo visualizar onde estava. Eu não estava conseguindo visualizar onde estava o AVR. Peraí. Ó, vou mostrar uma coisa aqui. Peraí, um dos primeiros negócios que eu mostrei. Volta aqui. Ó, tá vendo? D1 tá aqui, D2 a 60 graus, D3 a 60 graus. A VF tá aqui, a VL tá aqui, a VR tá aqui. Tá vendo? Quando eu olho para aquele elétron que eu mostrei, ele é negativo em D1. Então, ele obrigatoriamente está desse traço para cá. Ele é negativo em AVF, então, obrigatoriamente, ele está desse traço para cima. Então, ele está aqui, não é? E ele está ISO em D3. D3 está aqui. Se ele está ISO, ele está mais ou menos nesse ângulo, ó. E ele está bem possível em AVR. Por quê? Porque ele está próximo, ele está na mesma direção. Está por aqui. Então, aquele vetor está mais ou menos aqui, né? O que é um desvio do eixo completamente à direita. Né, mostrando que tem total correlação com a situação da eletrocardia. Deixa eu botar aqui. Pior que eu já mostrei o diagnóstico do último. Perdi a chance. Espera aí. Ô, professor, você já viu alguém com destrocardia? Já. Na semana passada tinha um aqui no PS. Caramba. Ninguém chama a gente. Nossa. Aqui a gente tem, né, pô? Aqui não tem jeito. Não, os caras vêm sim. Não só déficit cardíaco, às vezes o cara tem sítios inversos totais, né? O cara inverte tudo no corpo. E esse eletro aqui, vai, pra gente terminar o de hoje. Pior que vocês já viram a resposta, já perdeu a graça, mas e aí? Eu não consegui identificar onde está P. Concordo. O eletro é uma zona, né? Na prática é isso. O que a gente vê, pessoal, é que tem repetidamente um tipo de traçado, né, que faz essa morfologia. Eu vou mostrar na próxima aulinha de eletro, mas o que a gente vê aqui é uma morfologia que lembra muito o que a gente chama de taquicardia ventricular. Então, como se fosse uma frequência super acelerada com QRS largo, né, que teoricamente seria uma estimulação do ventrículo. O que chama a atenção é que quando eu olho nas outras derivações, e lembrando que existe uma correlação direta, né, das derivações entre si, eu vejo que não, tem uma morfologia aqui, mas tem um QRS bem definido, tá vendo? Isolado. E que isso aqui é uma derivação única, por isso que é importante você olhar o eletro todo. E a gente consegue ver que tem um QRS isolado, que o QRS é estreito, ou seja, esse ritmo não é ventricular. O que a gente está vendo aqui com essa amplitude toda, ou seria uma onda T, de um ritmo atrial equitópico, um flutter, alguma coisa do tipo, ou, na verdade, é só realmente artefato. No caso, isso é comum a gente ver, isso é um doente com Parkinson, né? Que eu coloco as derivações do doente, e ele fica tremendo e fica fazendo essa morfologia que parece uma taquicardia ventricular, né? Sabe onde é que é comum isso? Às vezes, doente em UTI, o doente está monitorizado, ele acorda de manhã,
toma café, vai escovar os dentes. Quando ele começa a fazer o movimento, na hora o monitor mostra a morfologia e começa a apitar como TV. Né? E a gente até corre, às vezes, para ver, ele está lá escovando o dente. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de morfologia. Mas aqui não é nada de alterado, não, é eletro normal. Olha essa derivação D3, como ela está bem bonita, tá vendo? Dá para ver bem o QRS, ó, tem até um da P, né? Então, mostrando que é um eletro praticamente normal, mas que o doente tem interferência externa por causa, nesse caso, por causa do Parkinson, tá bom? Pessoal, era isso. Hoje, eu queria mostrar isso, na verdade, é meio que uma introdução para do que é bloqueio, do que é ritmo normal, da gente olhar o PR, olhar a onda P, olhar onde a gente vê os eixos, e a gente tentar começar a entender o eletro, tá? Eu vou querer complementar e a gente fazer mais uma aulinha só sobre o eletro, mas aí uma outra complementar, que tem outros eletros, outros traçados, outras coisas que a gente vai colocar para vocês tentarem ver. E aí a gente vai complementando. Fechado? Deu para entender alguma coisa? Deu, foi muito boa a aula, professor. Boa. Tá bom. Dúvidas aí, não? Beleza. Pra vocês começarem a entender. Aí a gente vai passando e depois a gente vai fazer uma outra para complementar essa e vai mostrando mais exemplos. Combinado? Semana que vem já deixa marcado mais uma aula de eletro, então? Pode ser, Paulo. Aí, ou eu vou dar aula de eletro, ou a Tati vai dar alguma aula dela, mas vai ter. Provavelmente eu faço a minha semana que vem. Então, tranquilo, a gente fecha isso aí. Combinado. Tá bom, então. Obrigado em português. Beleza, pessoal. Bom descanso aí para todo mundo. Boa noite, Valeu, obrigada. professor. Obrigado. Boa noite. Um abraço aí. Valeu, tchau, tchau.